7, tá? A agenda 6 praticamente fecha o Pitan, né? Depois é fazer a apresentação e o envio definitivo em PDF na agenda 8. Então, como nós estamos na agenda 7 e o professor André é o cara do pitch, então ele vai conversar sobre o pitch de apresentação do Pitan, tá? Depois a gente faz um pinga-fogo aí para tirar alguma dúvida geral. André, passar a bola para você. Pode ir. Maravilha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, como o Hans falou, a gente está chegando na reta final do nosso trabalho, né? O que muitos alunos, vamos colocar primeiro o que a gente não deve fazer, né? O que muitos alunos, eles não, eles fazem pensando que estão acertando, mas não estão acertando no pitch. Se a gente for parar para pensar aqui, a profissão que vocês estão prestes a se formar, é a profissão de corretor de imóveis e de avaliador, certo? Na questão de corretor de imóveis, não precisa nem a gente delongar muito para vocês terem a noção e saberem, né, facilmente entender também o poder que tem a oratória, o poder que tem você saber se comunicar. E quanto à avaliação, né, o PITAM, da mesma forma, se você faz um PITAM judicial, vamos supor, um juiz pediu uma avaliação. Você coloca lá. O juiz, nada impede que o juiz peça para você ir numa audiência para explicar, né? Então a gente tem que saber sempre comunicar o que a gente produziu, né? Que é o Pitam. Nada mais é. E aí algumas coisas que as pessoas fazem pensando que está acertando, mas não está. Explicar não é pegar e ler o seu Pitam, ler ali os pontos. Porque se for para ler, não precisava apresentar. Concorda comigo? Então, se for para a gente ler, é só colocar ali, a pessoa lê e acabou. A apresentação é um plus, um a mais. Igual numa venda. Se eu pegar uma venda e começar a ler, eu vou vender um apartamento para vocês e começo a ler tudo que tem no apartamento ali, fica meio engessada essa comunicação. Então a ideia é o quê? Ter um plus a mais. Porque você já tem. Vamos analisar aqui. A banca que está avaliando vocês já vão ter o documento que vocês produziram, certo? Que é o TCC, o Pitam. Já vai estar na mão deles. E aí você vai ter que explicar o que você produziu, tá? Não é, daí muita gente pega e começa a ler, né, o Pitam, o próprio Pitam, e não é isso, tá? É muito mais simples do que isso. É muito mais simples, porque a leitura às vezes não é tão boa. A gente tem que colocar vírgulas, né, conforme está lendo, saber entonar a voz, é diferente. Agora, conversar, igual a gente está conversando aqui, todo mundo consegue. Todo mundo consegue conversar. Todo mundo consegue explicar alguma coisa que fez. Todo mundo. Se você chegar agora, minha esposa acabou de fazer uma jantinha maravilhosa. Eu jantei antes de vir para cá. Se eu perguntar para ela, amor, como que você fez esse bife? Ela vai saber me explicar. E a mesma coisa, se vocês fizeram o pitã, é só explicar o pitã, certo? Então a primeira coisa que fazem errado é começar a ler. Coloca slide e começa a ler slide. Não, coloca o slide ali e explica o que você colocou, tá? Segunda coisa que agora está acontecendo muito, pessoal, e aí a gente tem que tomar cuidado com isso, é o uso de IA para apresentação, tá? O Hans, eu acho que já aconteceu com ele de pegar realmente vídeos feitos com IA. A pessoa pegou e fez um vídeo com IA e colocou com voz de IA. Assim, se for detectado que a apresentação foi com IA, essa apresentação não tem validade nenhuma, certo? E aí vai ser avaliado o restante do trabalho, que é o escrito, né? Para tirar MB, tem que ter apresentação boa, né? Muito boa, e o trabalho escrito muito bom, certo? Então, a apresentação é essencial para vocês também serem aprovados com uma nota muito boa, certo? Então, todos têm que apresentar. E eu digo que na função que vocês escolheram e a profissão que logo, logo vocês vão embarcar, é uma profissão que exige de vocês conversarem, falarem, né? O corretor de imóvel é aquele que conversa com todo mundo, sabe aquele que está precisando, aquele outro, sabe? É uma pessoa bem relacionada. Então, tem que
conversar, tem que saber se expor e tem que apresentar, né? Apresentar está sempre para apresentar uma oportunidade, né? Isso que eu falo para o pessoal. Terceira pecinha que as pessoas fazem e acha que está muito certo e não está tão certo assim. Tem gente que fica pensando assim: eu não vou conseguir porque eu não sei fazer slide, eu tenho que colocar o slide ali na tela. Não sei se nesse semestre, não sei se agora tem, que a gente está mudando as agendas, mas tinha uma agenda antes de um outro componente que você tinha que criar uma apresentação de slides, né? E mandar para o professor. E daí tem muita gente aqui que não tem tanta facilidade com a internet. E daí fala, eu não vou conseguir porque eu não fiz os slides. A gente quer a apresentação. O slide, ele é só um plus. Não necessariamente que você colocou slide, você vai tirar MB. Vocês estão entendendo? O que a gente quer é isso, que você pegue e apresente o seu trabalho. Então, tem gente que faz todo florido e não sei o que lá, e não aparece no vídeo. Não tem validade. Que a gente, o vendedor tem que saber que vendas é conexão também. E a gente, no final das contas, acaba sendo um vendedor, né? Um corretor de imóveis, um vendedor de ideias ali. Então, essas são as três coisinhas assim que eu mais vejo as pessoas errarem, tá? Entrando no pitch. O que é pitch? Pitch nada mais é do que uma apresentação rápida, tá? No nosso caso aqui, no pitch do Pitan, vai ser de 3 a 5 minutos, tudo bem? De 3 a 5 minutos. Pessoal, só uma pergunta. Eu estou falando muito rápido? Ou tá tranquilo, tá dando para entender? Se tiver Tranquilo, qualquer estou dúvida, entendendo tudo. então tá bom. Tiver qualquer dúvida, já levanta a mãozinha que a gente já vai tirando também, tá bom? Se não, se Pessoal, quiser também esperar, ô, no André, final só vou eles. pegar um Oi, gancho. Hans. Pessoal, aí no chat eu coloquei alguns exemplos de apresentação, tá? Alguns modelos de apresentação de pitch. Então, quem quiser depois é só copiar, é só clicar em cima aí, tá? Coloquei alguns Tem, exemplos aí. inclusive É, tem um meu aqui que eu acho que está na Vai, agenda, tá? Que é quando eu falo um o vai pouquinho do estar seu tá na pitch. onde? agenda. Vai estar Não Então, entendi, onde? beleza, pode Gilberto. seguir, André. Aí É, no vai chat estar eu onde No pus. essa chat, apresentação que ele... Ah, tá. no Obrigado. chat, no chat ali. Então, olha só, pessoal. Então, o pitch de venda nada mais é do que uma apresentação rápida. Uma apresentação rápida. E essa apresentação rápida, no nosso caso, é de 3 a 5 minutos. No vídeo que está na agenda, vocês vão ver um vídeo que, inclusive, eu gravei. Vocês vão ver quando eu falo da origem, do pitch, o que, que é, para entender um pouquinho mais. Mas aqui, para a gente, o que, que a gente precisa entender? Apresentação rápida, de 3 a 5 minutos. Pergunto para vocês: daria para vocês apresentarem um TCC inteiro que vocês estão fazendo em 3 ou 5 minutos? Impossível, né? Não, Impossível, impossível. Mas daria para você mostrar, o príncipe mostrado para a pessoa se convencer daquilo que você quer que ela se convença? Exemplo, no pitch do Pitan, do nosso TCC, né, o Pitan, no final das contas, vocês já pararam para pensar o que a gente quer convencer a pessoa? Tanto faz se é um Pitan que é uma pesquisa de mercado para venda ou uma pesquisa de mercado que o juiz pediu, não me interessa qual a pesquisa que você está fazendo no seu Pitan. Se é compra, venda, aluguel, não me interessa. No final, é uma coisa só que a pessoa quer saber, aquela que pediu. Se o valor que está lá é convincente. Se o valor que você colocou lá é isso que você tem que vender. Se o valor lá está correto. Então, para você vender isso e mostrar que o valor está correto, você tem que passar por algumas fases. Eu preciso ficar falando, é, é, eu preciso ficar falando da qualificação pessoal do dono, do proprietário. Não. Vamos pensar no final. Qual que é o final do Pitan? Valor, não é o valor? Preciso ficar falando da qualificação do dono, que preciso ficar falando muito do passado do imóvel, a não ser se tiver alguma conexão muito forte com o presente ou com o futuro ali. Mas não. E aí, a gente tem que apresentar de forma rápida o Pitan, de forma rápida o seu trabalho. Eu costumo dividir em três partes e depois eu vou, de verdade, as
assiste o videozinho que está na agenda, e se puder, dá um joinha lá no videozinho, se tiver alguma dúvida, que está no meu YouTube e que eles colocaram na agenda. Se tiver alguma dúvida também pode colocar lá que eu respondo, tá? Então, olha só, eu costumo dividir, tem várias formas de apresentação, tá? Mas a forma mais simples que tem de apresentação é igual redação. Vocês lembram quando a gente estava no vestibulinho e tal, ou no vestibular, e estudou como fazer redação? Introdução, conteúdo e finalização? É mais ou menos isso. Uma apresentação da forma mais simples de fazer é dessa forma. Então, primeiro que eu falo, você fala o que você vai apresentar. Então, o que que eu vou falar que eu vou apresentar? Vamos supor que o meu Pitan é um Pitan de. Tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é você, ô Hans. Eu Eu acho que tô é. Que fuçando seu vídeo aqui. tá passando o Ô, vídeo, eu André, tô escutando a minha voz. Diga aí. André, eu já vou pôr o seu vídeo aqui no chat também, tá? Ah, tá. Pode seguir, André. Eu vou pôr o vídeo do Beleza. André aqui no chat também. Pode seguir. Ah, eu vi que tá lá. Então, olha só, pessoal. Primeiro a gente fala o que a gente vai apresentar. Por quê? Se a apresentação é de 3 a 5 minutos, vocês concordam comigo que você tem que laçar a pessoa ali na hora para ela querer escutar você até o final? O pitch, na ideia moderna do que é o pitch, é uma apresentação de elevador. Então você pega o cara ali no térreo e vai subindo com ele no elevador, ou pega em cima e vai descendo, nesse momento que você tem que apresentar, certo? Essa que seria a ideia. Então, olha só, se você quer que a pessoa escute você até o final, você tem que laçar ela ali no comecinho. E como que você laça? Vocês já foram até em feira? Feira livre? Quando você está na feira livre, o cara que está vendendo o queijo ali, ele não te dá um pedacinho do queijinho ali para você experimentar, aquele pedacinho? Daí você experimenta e fala, gostoso. E daí ele vai te explicar o que é o queijo. E vai te vender o queijo. É mais ou menos isso que a gente faz. No começo a gente dá uma pitadinha do que é, certo? Uma pitadinha, um pedacinho. Então, vamos supor, se o meu pitã é de venda, eu falo, olha, eu vou apresentar aqui um pitã de venda de um apartamento localizado na rua Visconde de Parnaíba. Esse apartamento está próximo de, ó o pedacinho. Eu chamando a está próximo de igrejas, de supermercados, delegacia, hospital, fácil acesso ao metrô. Já dá uma enfeitadinha ali para a pessoa falar: opa, me interessei. Esse apartamento está abaixo do mercado, ou esse apartamento está com a valorização, a pretensão de valorização dele é muito grande. O pessoal vai olhar: opa, ou o aluguel dele está muito bom comparado com outros da região. Vocês estão entendendo? Dá um pedacinho do queijinho ali. Depois que você fez isso, a pessoa pegou sua atenção, porque a gente tem de 3 a 5 minutos, é coisa rápida. Daí sim você vai apresentar o que você produziu. E nessa que você produziu, vou pegar aqui para vocês. Eu quero que vocês, quem puder, coloca aí no chat para mim. O que vocês acham que seria a parte mais importante que vocês têm que apresentar no Pitan de vocês? Se tem de 3 a 5 minutos, não dá para apresentar tudo. Coloca ali no chat para eu ver. O que que a gente tem que apresentar? Escreve lá. Eu estou aqui no chat olhando. Quem quiser aí, eu falei para escrever, porque daí dá para todo mundo escrever, eu já vou olhando, tá? Mas, ó, Pode como eu escrever, falei, pessoal. Estou de olho aqui. Foto do imóvel. qualificação. Foto do imóvel. Foto Isso. do imóvel, se você tiver, você mostra. Você não fala. Mas explicar a foto, sim, tá? Localização, 100%. Mas não é falar o endereço. Vocês estão entendendo a sacada? Né? Se eu chegar aqui para vocês e falarem, ó, na rua Arnaldo Sintra, um ótimo apartamento na rua Arnaldo Sintra, na zona leste de São Paulo, ninguém está nem aí. Mas se eu falar, é uma rua que dá final com a Marginal Tietê, você está em frente ao Corinthians. Pessoal, opa, espera aí, o clube do Corinthians em frente à Marginal, a pessoa já começa a entender onde está. Então não é tão necessário a gente ficar, o endereço, e o Hans sabe disso. A gente pega aluno que fala endereço completo, com CEP e tudo. Não me interessa muito o CEP ali. É 5 minutinhos, é coisa rápida. Fala o nome da rua, o bairro, talvez,
e já fala a localização, porque o que mais interessa é você mostrar o que tem ao redor. É justificar o seu preço no final. Vocês estão entendendo? Justificar o preço no final. Então, esse é o primeiro ponto, ó. Beleza, ó, bastante coisa aqui, ó. Deixa eu só ler aqui, ó. Foto do imóvel. Foto do imóvel só se você tiver na mão e você for explicar ela. Explicar o que tem ali. Porque senão eu tô vendo e já entendo. Só se alguma coisa ali, eu tenho que falar para ele o que que é. Exemplo, vamos supor que eu tô com um folder de um imóvel, um condomínio que tem piscina. Se eu tenho uns 5 minutos e aqui tem a foto da piscina, preciso falar para ele, ó, essa piscina tem 25 metros, 2 metros de profundidade, a água é desnecessária, ele está vendo ali. Vocês estão entendendo? A gente tem que pegar os pontos principais. E aí, cada um vai ter os pontos principais para justificar o valor. Se tiver imagem, tem coisas que a imagem é autoexplicativa. Exemplo, uma piscina, eu não preciso explicar o que é aquilo. É uma piscina, certo? Com raio olímpico e tal, mas é uma piscina. Ah, posso até falar. Ah, o imóvel tem uma piscina com raio olímpica. Pronto, acabou. E segue o barco, coisa rápida. Só citando. Não preciso demonstrar muita coisa. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Localização do imóvel, fotos do imóvel. No nosso Pitan, na nossa apresentação, vocês têm que ter noção que todos os professores que vão avaliar já está com o Pitan de vocês na mão, tá? Então a gente está assistindo o vídeo e olhando o trabalho. Região, valores, ó. Aqui uma pessoa falou uma coisa muito, muito importante. Qualidades do imóvel. E aqui as qualidades, pessoal, normalmente quando a gente apresenta um Pitan, a gente normalmente não, a gente é um avaliador. E o avaliador, ele tem que falar qualidades positivas e qualidades negativas, certo? Se o imóvel, vamos supor, o imóvel é um terreno muito bom e tal, mas a construção está acabada, mas o terreno está numa boa localização. Um exemplo, tá? Você tem que falar, ó, embora o imóvel seja numa boa localização, o imóvel está em péssima estado de conservação, provavelmente vai ter que fazer um outro imóvel ali, construir um outro imóvel. Tem que falar. Por quê? A gente justifica o preço no final. Então, o avaliador, ele tem que ser honesto, meio que imparcial ali quando está avaliando, certo? Tanto para o bem como para o mal. Tanto pontos positivos como pontos negativos do imóvel, certo? Porque você, nesse ponto, você é o avaliador. Você não, quando você faz o Pitan, você é o avaliador. Você não é o corretor querendo vender, querendo. Vocês estão entendendo a diferença? Inclusive, vocês saem com duas formações aqui, né? De avaliador e de corretor. E aqui o Pitan é o avaliador, certo? Deixa eu ver aqui. Regiões, valores, confrontações. Confrontações. É interessante falar? Sim. Se a confrontação foi interessante para o valor do imóvel. Exemplo, eu tenho uma casa, vamos supor, eu estou avaliando uma casa. É uma rua normal, onde tem outras casas residenciais, numa rua normal. Tem importância eu falar quem é o vizinho, quem está confrontando? Não tem tanta importância, certo? Mas olha só como muda a situação. Eu moro na mesma quadra onde tem um shopping center. Opa, aí já é importante eu falar. Vocês estão entendendo? Não é próximo, é na mesma quadra ou na mesma rua. Daí já é muito importante falar, certo? Essas confrontações. Então, analisando, cada um vai ter que analisar bem o trabalho, né? O trabalho individual, se é importante colocar confrontações ou não. Valores, com certeza, né? Principalmente dos imóveis referenciais. A gente tem imóvel avaliado e a gente pede no mínimo 3 referenciais, certo? Todo mundo já sabe disso. A gente tem que falar quem são esses imóveis referenciais. Lembra, a gente tem que justificar o preço, o valor final, tanto de aluguel, de venda, mas a gente tem que justificar o valor de avaliação. Então a gente tem que falar dos nossos 3 referenciais. Ó, esse referencial é no mesmo condomínio, tem a mesma metragem, ou esse referencial é uma casa um pouco menor, mas é na mesma região, certo? Vocês estão entendendo? Ou esse imóvel que eu estou avaliando, ele já foi vendido, então já tem o preço dele aqui, e ele é muito parecido com o imóvel que eu avaliei. Então, dos referenciais é importante falar. Apresentação, um ponto de referência.
Ponto de referência, ô Aparecida, tô lendo aqui, tá, os comentários. Ponto de referência, se for muito importante, tá? Mas é importante, em tese, dar uma. Se tiver alguma coisa importante ali na região, é importante falar, tá? Ah, como tanto para o bem como para o mal, tanto positivo como negativo. Exemplo, é positivo ter um shopping center próximo, não é positivo? Porque Todo mundo entende. É positivo ter credenciado. um. Oi? É positivo ter uma estação de metrô próximo. Tudo bem, é positivo. Mas é positivo ter uma comunidade próxima. Uma comunidade não é positivo. E assim, não estou colocando juízo de valor, tá? Ah, Avenida professor, Guilhermina é não, São não. Paulo? Vai Oi, falar? quem está falando? Avenida Guilhermina é São Paulo? Luísa, Tem seu alguém? microfone está aberto. Ah, e tem supermercado. Ó, já. Então, olha só. Então, se tiver uma comunidade próxima, a gente sabe, e assim, aqui a gente tem que ser honesto, vai desvalorizar o imóvel. Exemplo, vou dar em São Paulo. Esses dias eu estava olhando, Hans, um imóvel em leilão, um apartamento de, acho que era 180 metros quadrados, muito grande o apartamento, né? Para os padrões de São Paulo. E eu vi que o valor estava muito baixo. Então eu fui ver a localização, Morumbi. Morumbi é um bairro Morumbi. bom aqui em São Paulo. Mas só quando eu fui ver, Sim. ele era de frente à comunidade que tem ali no Morumbi. Daí eu falei, já sei por Entendi. que que tá saindo, o É. preço caiu. Vocês estão Por que entendendo? que o preço cai? Então então, Hans, exatamente isso que aconteceu. Daí eu falei, olha só, eu tava até pensando, né? Daí eu falei, meu, o pessoal deve estar vendendo ali muito barato, né? Por quê? Aqui em São Paulo, não sei se na cidade de vocês tem problema com os batidão, o pessoal coloca som alto e tal, e aqui tem. E, infelizmente, nesses locais tem. Desvaloriza, certo? Então, tanto para o bem como para o mal, a gente tem que falar os pontos ali para a gente justificar o nosso preço, o nosso valor final. Metragem, construção, as proximidades. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui que não é interessante colocar. Metragem, a Guilhermina, churrasqueira. Ó, a venda do imóvel na Guilhermina é excelente com churrasqueira, sacada, ó, perto da farmácia, tal, tal, tal. Ô, Gilberto, aqui quando você está falando assim, a venda do imóvel na Guilhermina é excelente com churrasqueira na sacada, perto da praia, perto do centro do Boqueirão, onde tem bancos, farmácias, praças, localização privilegiada, ao lado da Avenida Guilhermina, supermercados, tal, tal, tal. E perto de uma feira de artesanato. Aqui, aqui você mostrou bem como é o imóvel, certo? Onde está a localização do imóvel. É o primeiro ponto, localização. Aqui, para mim, você mostrou muito bem a localização dele. Tem alguma coisa ali que. Tem algum plus a mais ou alguma coisa negativa a mais ali que é importante falar? Você entendeu a sacadinha? Isso daqui, beleza, você mostrou a localização, a gente já começou. E você falando aqui, eu já consegui até visualizar que eu sei onde é esse local. Aí é Praia Grande, né? Você não colocou você não colocou o endereço, a cidade, mas só É, de eu ver, eu conheço Praia Grande, eu falei, ali é Praia Grande. Diga. o que eu acho negativo nesse imóvel, que ele é igual ao meu, né? Era dos meus pais, é no 45. E eu moro no 65. É que ele é lateral, né, para outro prédio. Aí não bate muito sol, né? Só mais da tarde, né? Você, Só isso que eu acho que é um ponto negativo nele. beleza, beleza, Gilberto. Daí olha só, vamos analisar o do Gilberto aqui. Você acha que esse ponto negativo vai desvalorizar o imóvel em valor? É uma coisa muito forte a ser levada em conta? Igual a comunidade lá no prédio do Morumbi que eu falei? Ou não? Não, mas tem gente que não gosta, por ser lateral para Então, outro prédio. então, na sua avaliação, no seu pitã, no seu pitch de venda, você tem que falar. Você entendeu? Ah, tá. No seu pitch Eu de venda, pensei você, nisso quando olha só, você começou a falar. É. é coisa que não está ali. Não vai estar, talvez, no seu trabalho, mas fala, ó, um ponto negativo desse imóvel é que ele não bate sol de manhã. Opa, já justifica ali alguma coisa do valor, entendeu? Vocês estão entendendo que tudo é para justificar o valor final?
Ah, mas por que do outro lado é, sei lá, 10% mais caro? Ah, porque lá bate sol o dia inteiro, porque lá tem Agora, vista para o mar. agora, Um professor, exemplo. eu teria que perguntar até para a Jaqueline, mas vou perguntar para você. Pode falar. Eu estou colocando um imóvel que era dos meus pais, hoje é da minha irmã, só que na matrícula tá o meu nome e o dela, que eu tô para tirar meu nome. Vai dar problema no Pitan, é isso? Gilberto, Para faz eu o levar seguinte, junto? de- só um minutinho, deixa eu só terminar de falar do Pitan, e daí a gente vai abrir para as perguntas, daí o Hans já responde essa daí para você, pode Ah, tá ser? bom. Beleza. Tá bom, Beleza? obrigado. Beleza, beleza. Não, tranquilo, mas guarda aí a pergunta que eu volto em você, tá? Só para a gente concluir aqui. Então, pessoal, esse é o conteúdo do Pitan de vocês. Como eu falei, a gente pode dividir o pitch em três partes. Primeiro, eu falo o que eu vou apresentar, eu apresento o que eu fiz, né, o Pitan, e por último, eu recapitulo os pontos principais ali e justifico o valor, certo? Justifico o preço. Então, no finalzinho, depois que você mostrou o seu Pitan, e que eu acho que é interessante assim, de todos, você vai ter que falar da localização, você vai ter que falar da metragem, você vai ter que falar um pouquinho se o imóvel está reformado, se não está reformado, como que está o imóvel em si, se tiver algum ponto específico igual da comunidade que eu falei, ou do sol do apartamento do Gilberto ali, eu acho que é importante falar também. E por fim, você vai falar dos referenciais. Olha, eu peguei esse referencial, certo? Falou dos referenciais. Para finalizar, você vai falar o valor que você avaliou, certo? Então, e no final de tudo isso, a minha avaliação foi de tanto, tudo bem? Então, tudo que você faz leva para o final para avaliação do imóvel. Pode ser uma avaliação de venda, uma avaliação de aluguel, né? Vocês já sabem disso. Mas tudo que você apresenta leva para o final na avaliação. Uma outra questão. Eu já falei, mas só recapitulando. Preciso ter slide? Não é obrigatório. É interessante, mas não é obrigatório. Professor, tenho dificuldade de apresentar com slide, tenho dificuldade de colocar slide e gravar. Tudo bem, só apresenta, não precisa colocar o slide. Professor, eu não sei como que eu faço a gravação. Tem celular? Todo mundo tem. Pega o celular, aquele que não sabe nada, pega o celular, coloca aqui no vídeo e começa a falar o que você apresentou. De 3 a 5 minutos. É rápido demais. É rápido demais. Fala do imóvel, fala dos referenciais, fala como você construiu o valor, se tem alguma coisa ali específica muito importante de falar, e fala o valor final desse imóvel. É isso que a gente quer. Nada mais do que isso. É coisa simples, pessoal. E o que eu vejo, de verdade, eu vejo alunos que deixam de se formar porque não consegue gravar o pitch. Ele fez até o trabalho assim, mas não faz o pitch. E daí não entrega o trabalho porque não entregou o pitch. O pitch é o mais simples que tem. É o mais simples. Para quem já fez o trabalho, é o mais simples. Porque você vai pegar pontos principais, apresentar e finalizar. Primeiro fala o que é o seu pitch, pega os pontos principais da sua apresentação e depois finaliza falando o valor final dele. Certo? Assista o vídeo que eu deixei, que o Hans também deixou aqui, que se eu não me engano está na próxima agenda, um vídeo meu, mas quem quiser procurar, procura no YouTube. Mas o Hans colocou aqui colocou aqui, tá? Falando do pitch. Domine o pitch de apresentação. Tá? Vou até colocar aqui de Já novo. é, já é nessa agenda, viu, André? Já é nessa agenda? Já Nessa já agenda. estamos Ó, já estamos na agenda 7. então, já tá aí. Olha lá que eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvida. Então, assim, para eu não chover no molhado do que já está lá e vocês têm que assistir, eu só estou dando uma recapitulada aqui para vocês entenderem e ver que não é um bicho de sete cabeças. Beleza? Hans, eu acho que é isso aí de pitch. Não, Vamos para beleza. as Pitch é dúvidas? isso, pessoal. Pessoal, não vão confundir vendedor com avaliador, hein? No pitch Exatamente. você é avaliador. Tá? Você não está fazendo propaganda do imóvel, é anúncio de venda. Você está avaliando de forma técnica. Pitan, está aqui o seu imóvel, está aqui a amostra. Ele vale tanto, por quê? Justifica tecnicamente. Acabou. É o que o André falou aí. É simples. Tá?
Sim. Não é divulgação do imóvel. Tá? Não confunda, separa. Querendo deu Hans, mas não é vender. Na realidade, tudo é venda, né? Quando você está apresentando, você está vendendo a sua ideia. Então, você está vendendo tá vendendo o seu valor ali, o valor do seu trabalho. Mas quando você Seu está avaliando o trabalho. imóvel, você tem que ser imparcial, tá? E tem que ser imparcial. É imparcial ali. Se tiver alguma coisa errada, você tem que falar, tá? É seu nome que está em jogo. Você tem que demonstrar. Se o imóvel é perfeito, lindo, maravilhoso, mas tem alguma coisa ali que tá complicada, tem que falar. Igual, ô Gilberto, aí em Santos tem um monte de prédio que, olhando, você não enxerga, mas o pessoal sabe que ele tá torto, né? Mas tem alguns que dá até para ver, mas tem alguns que você olha e você fala, não, esse daí não tá torto. Mas só que o técnico, por exemplo, vocês avaliando, deveria falar: esse prédio está torto. Entenderam? Embora a gente não É, consiga ver, mas está torto. é por causa Beleza? Acho do que é isso, histórico lá de Hans. Santos. Agora, E essa tortura reflete no exatamente. preço. Pronto. É isso, pessoal. Total. Total. Perfeito, perfeito, André. O André é o cara do pitch. Hans vive É falando isso disso aí, daí. pessoal. Gilberto, Pessoal, o o que eu Gilberto tinha a faço? dúvida dele lá, agora Ah, manda, Gilberto. pode mandar, André. Pode mandar. Então, o imóvel que eu avaliei era dos meus pais. E tá no meu nome e da minha irmã. Só que eu coloquei no trabalho o nome da minha irmã. Só que eu não sabia que no final ia aparecer a matrícula dele. Eu coloquei a matrícula ontem e vi que tá meu nome também. Eu vou ter problema com isso? Eu sou avaliador e tá meu nome na matrícula? Ô, Gilberto, Não, 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 porque tá no nome da é, irmã, né? Você pôs como sendo da irmã. É que eu fiquei na dúvida porque eu falei, eu vou ter que buscar outro agora e fiz o trabalho todo. Nessa altura. É, Pode falar, André. nessa, Pode falar. nessa altura eu não trocaria, tá, ô Gilberto? Deixaria do jeito que tá. Mas lembrando, pessoal, a gente, em tese, eu não posso ser o avaliador e o proprietário, tá? Isso daí a gente já sim. explicou. Mas, como você colocou a tua irmã ali, eu acho que não vai ter grandes problemas, Agora, não. outra coisa, Embora, eu peguei os três imóveis que eu pesquisei, calhou, foi sem querer. Eu pesquisei pela internet, né? E calhou de ser dois das mesmas características do meu, de tamanho, e os dois de 55 metros, né? E dois de 47. Foi o que eu fui pesquisando, assim, nas características iguais, né? Com churrasqueira, próximo ali da Guilhermina, na Guilhermina, né? Mandou bem, certo. Gilberto. Tá, Mandou É isso bem, então tá aí. tá bom. bom? Quanto mais É isso aí. parecido, melhor. Ah, então tá É, bom. é, Eu pensei que ia ter e- problema é- assim de falar, pô, pegou Não, 2,47, não, 2,55. Não, foi tá bom. ótimo. Isso aí é excelente. é, É é uma, quase é é perfeito. uma dúvida, né, Hans, que o pessoal tem muito, que acha assim, eu tenho que pegar coisas diferentes. Não, quanto mais Não. parecido é melhor. Ah, então foi o que eu pensei. Eu pensei mais na característica do imóvel. Quanto mais Tanto, Beleza. parecido, tanto é, melhor. tanto é, Gilberto, vamos supor, você está avaliando um apartamento e do lado tem uma casa que também está vendendo, do lado do Tá. prédio. A gente não aceita. Apartamento é apartamento, casa é casa. Por quê? Ah, Tem que tá. ser E mais outra dúvida também que eu próximo tive. possível. Eu peguei um imóvel e eu tirei do trabalho porque eu estava em dúvida de errar. Na tabela, o cálculo deu 25. E na tabela é tudo múltiplo de 2. Eu não sabia se usava o 24 ou o 26. Que ele deu Quando é 25. assim, quando é assim, É o você pode menor? fazer uma média. É 25 exato? Era 25 exato. Faz a média. Por exemplo, 25B, era 25B, vamos supor, certo? Estado de conservação. Ah, 20. sim. Então você vai no 24B e no 26B. Soma os dois, divide por 2. Faz a média. Ah, beleza. Obrigado, professor. Show. Em dúvida já está certo. Muito obrigado, viu? Maravilha, Está no maravilha. caminho certo, O Gilberto. João, diga aí. Tem que apertar o microfone, João. Tá Eu acho que mutado. eu vou pegar uma Desculpa. aqui do chat enquanto isso. Eu não sei se eu estou até atrasado com essa pergunta, mas as informações que vão lá, tipo cartório, tudo isso, tem que ser reais ou pode ser fictício? Só para fins de correção do TCC?
Tem que ser reais as informações? João, a gente pede as informações reais, tá? A gente sabe que muitos alunos acabam não tendo, principalmente de escritura, matrícula, acaba não tendo essas informações, né? Mas o Pitan, quando a gente está fazendo o Pitan, é colocar vocês mesmo no campo de batalha ali, num campo real, né? Embora seja um campo ali que você tenha um amparo dos professores para estar te ajudando, os mediadores e tal, mas a ideia é que você vá em campo mesmo para fazer. Então, a gente pede fotos reais, né, pede documentos Assim, é. reais. A gente sabe que muitas vezes não consegue, não é possível. A gente entende isso também. Mas se a pergunta foi o que a gente pede é real, Não, tá? tranquilo. Mas o que está Ô, faltando para você, ô, João? Não, eu acho que não tem. O que eu quis talvez transferir é a pergunta, talvez, as informações do documento do imóvel tem que constar lá no Pitan. Todas, no André, endereço, André, tudo. vou pegar um gancho aqui. Pessoal, essa é Pode uma falar. dúvida muito pertinente de todas as dúvidas. A certidão de matrícula, que é o histórico do imóvel. Tudo que de quando o imóvel existe, o histórico dele está lá, certidão de matrícula. Bom, tem que ser real? Tem, porque a gente está simulando o mundo real, né? O pessoal tem medo de expor os dados. Pô, nos dias de hoje, ter É medo de expor os exatamente dados. isso a minha dúvida. Então, mas veja bem, o que significa você comprou, passou a escritura? Foi no cartório, passou a escritura, certo? Escritura é um documento de compra, tá? Só que quem não registra o imóvel não é dono, então você tem que registrar. Registrou o imóvel, o que significa registrar o imóvel? Tornar público que aquele imóvel é seu. Então, a certidão de matrícula, o imóvel registrado, é de domínio público. Tanto é que eu posso pegar a certidão de matrícula do André, em São Paulo, tá? E é um direito meu, e eu pego a certidão de matrícula do AP, ou da casa, não sei se o André mora em AP ou casa, aí em São Paulo. É um Apartamento. direito meu, apartamento. Então, eu pego os dados do AP do André em São Paulo, Não, entendeu? tudo Pego a deu para certidão de entender. matrícula dele e avalio. Tá, então é de domínio público. Mas, mesmo assim, às vezes o proprietário vai ter resistência. É. Nesse Não, caso, para minha turma, eu estou pedindo para deixar sem, vai fazer o quê? eu pergunto porque Né? a escritura ela é pública, mas eu preciso fornecer o número dela para alguém sabe, ir atrás. Senão a pessoa não consegue. Mas tudo bem. Pelo endereço, coisa e tal, Será? consegue. Consegue. Ah, Eu já peguei de propriedade rural aí que eu tá queria bom. ver. É. Hoje em dia, estamos falando aqui, o Google está em cima, né? Aham. Não, tranquila. Uma outra dúvida rápida. Esse pitch Porque, que. ô, João, deixa eu só dar uma. Se você quiser, mesmo assim fiquei com medo e tal, você pode colocar a escritura e os dados que você acha que é sensível ali, que você não quer que mostre, você passa uma tarjinha ali. Também é uma outra forma, tá? Também é uma outra forma. Mas é aquilo que o Hans falou, é documento público. Na realidade, esse documento é exatamente para isso, para mostrar para as outras pessoas que aquele imóvel é daquela pessoa, né? Para os Certo. terceiros. Então, exatamente para isso que é feito esse documento, né? Mas, se mesmo assim, exemplo, acho que foi a professora Renata, né, Hans, que uma vez deu um exemplo. Vamos supor que você pega imóvel de um juiz para avaliar e ele pega e olha que você fez um trabalho e fica possesso com isso. Eu entendo que mesmo assim ele pode processar, pode fazer um monte de coisa, é público. Eu posso ir lá e pegar, certo? Mas, para a gente evitar, sabe aquele do Chaves, do Jaiminho do Chaves, eu vou evitar fadiga. Para evitar fadiga, risca ali que não vai ter problema. É, Se você é, é. tiver, tá? Se você tiver em mãos, não tem Tá problema. ótimo, eu entendi. Agora o pitch, ele vai ter retorno para a gente para corrigir ou não? Precisa ver com o seu Não, avaliador, com o seu mediador. Tá bom. mas, Ah, é. mas pelo que eu Mas tô vai ter, vendo, vai Hans, ter.
o pitch já não vai vir direto agora, junto com a entrega final? Então, pessoal, aí muito importante o prazo. Eu, por exemplo, a turma minha, FGD, não sei quem está na minha turma aqui exato, por quem mandou antes. Puta, aí eu fui lá, corrigi, pedi os ajustes, pedi para refazer, porque está com tempo. Agora a agenda vai fechar meio-dia. O cara manda 11h30, aí como é que você vai fazer? Agora, mesmo assim, dá para ajustar tudo. O problema é na agenda 8, pessoal, agenda 8, por piedade de novo, mandar em cima da hora, mandar em cima da hora. Tá errado, vai ficar errado, vai reprovar, porque não dá. Porque a gente dá 15 dias ainda, entendeu? Um monte de gente manda na segunda-feira de manhã, 45 minutos e muitas vezes precisa do VAR ainda. Esse não vai ter jeito. Então, muito importante, manda antes. Porque aí dá para ajustar, dá tempo para ajustar. Entendeu? Então, eu da minha turma, muitos ajustaram, reenviaram, né? É o tempo, aí é o prazo. Se mandar em cima da hora, não vai ter como. Eu tô dando um exemplo, né? O Hans, ele corrige até mais rápido do que eu. Eu tô olhando dessas últimas agendas, se tem algum aluno meu aqui, eu tô olhando tudo. Então é para falar só do item 8, 9, um exemplo. Eu tô olhando tudo. E o que eu vejo eu já mando ali. Então demora um Agenda pouco mais até para 6, corrigir. Agenda 6 é o pitando definitivo, praticamente. Então, é uma Praticamente. agenda que a gente. Eu não sei, estou fazendo uma varredura também. Uma Também. varredura, né? Pedindo para ajustar, aprovando. Alguns não tem como aprovar, não tem como, estou pedindo para refazer. Outros eu estou aprovando e falando, olha, faz os ajustes para entrega definitiva. É Exatamente. isso. E aí tem uma outra importância, pessoal. Quando for mandar, manda o Pitan inteiro. Não manda só o que pedir ali. Porque fica mais fácil para o Inteiro. professor. Daí o professor vai dar uma olhada Ah, em tudo. e Né? melhor para Tem o aluno aluno, que. que o Melhor. aluno já vai receber o feedback do pitando todo. Ah, é isso. O professor, João, mais outra alguma pergunta. dúvida aí? Desculpa. Gilberto. João? Mais alguma dúvida aí, João? Certinho? Maravilha. O professor, É, outra pergunta, Rosime, outra coisa. quem é que está falando? Eu não estou vendo aqui. Gilberto, Gilberto. Diga, Gilberto. Outra coisa só, última pergunta. Quando eu estava fazendo o trabalho, no começo do apartamento que eu estou avaliando, é valor total, 70 metros. Acho que era isso, valor total. Só que eu pesquisando na internet os imóveis que estão vendendo, eles colocam tudo metragem útil. Eu posso lá no Petan colocar 70 metros de área total e 53 e pouco de área útil, porque senão não bate, né? Eu vou colocar total no meio, os avaliandos, os que eu estou avaliando, os outros que eu estou pesquisando é tudo área útil, aí não ia bater a média, né? Tanto é que eu fiz pelo Não, valor igual aos outros, né? O que eu estou avaliando eu fiz pelo valor de área útil, não área total. Gilberto, vamos lá. Os outros imóveis que você avaliou é no mesmo prédio, no mesmo condomínio? Não, não, não. São prédios na Guilhermina também, mas só que outros prédios. Tem mais novos até. Mas tudo na internet estava tudo, pelo que eu vi de metragem, era tudo valor útil. Área útil, né? Valor útil não, área útil. Não área total. Não privativa. 47, 75, isso. Mas no Petan fala lá, o imóvel que eu peguei igual o modelo que a professora deu. Fala, coloca o valor total. Não fala em área útil. E eu fiquei nessa dúvida, mas eu estou fazendo o cálculo pela área útil. Eu coloquei a área útil do avaliando. Então, você alinha com a amostra, com os 3 referenciais. Pronto, aí Não, não, tudo mas bem. no Petan, não, no Petan lá em cima eu tenho que mudar lá onde está a área total, coloco a área útil. Isso que eu Gilberto, fiquei na dúvida. deixa como total mesmo. Hum? Deixa como total mesmo. Para os 4 Tá. imóveis, você fez uma amostra de 3, né? Se bem que Sim, isso aí é três uma mais. decisão. É uma Os decisão quatro tá melhor tudo como fazer. área útil.
Então acabou, Os quatro estão como área útil. Então tá coerente. Eu entendo que tá coerente, André. Deixou tudo com a área útil, acabou. Isso. É exatamente o que eu ia falar, Gilberto. É, Tem que estar conforme os imóveis que você está referenciais. Porque imagina, o imóvel referencial está colocando uma metragem muito maior e você coloca uma pequenininha. Então, não tá condizente. Então, tem que ser condizente com o que você tem de referencial, tá bom? Por quê? É aquilo, Gilberto. Tenha em mente que você tem que justificar o valor final. Você concorda comigo que o valor daqueles, vamos supor, R$ 100.000, de 70 metros. Daí você fala, o meu é 100 mil, mas o meu tem só 50 metros. Só que aqui ele colocou o valor total e aqui você colocou só o privativo. Então tá Não, bem a diferente, minha mas dúvida era se no começo do Petan se ia dar problema eu colocar assim, o imóvel tem tanto de área total e tanto de área útil. Se tem problema eu colocar mais esse não, plus. não, eu não Só fica vejo melhor. isso. problema nenhum, não. Não vejo É. problema Ah, nenhum, tá não. bom. Pode colocar. De um modo geral, Gilberto, para apartamento eles usam área útil. Para casa, terra, né, eles usam área total. De um modo geral é isso. Mas fica tranquilo. Do jeito que você Muito fez aí, obrigado. eu entendo que está correto. Tá bom. Muito obrigado. Ah, que é isso. A Rosemary, É, Rosemeire, é isso? Sim, sim. Tá? É, no meu Pitan, eu não consegui colocar no descritivo que ele tinha uma benfeitoria relevante, no caso que é um apartamento de um prédio antigo, né? O apartamento é da minha família, eu tenho toda a documentação, tudo, porque foi feita, trocada toda a instalação elétrica num apartamento antigo, isso é bastante relevante, né? Agora, no PIT, eu falo ou eu corrijo no Pitan? Só uma pergunta. A sua avaliação, o valor que está o imóvel, teve relevância a essa troca de fiação no valor final? Eu considerei que sim, porque deu 538 e eu arredondei para cima em função disso. Então, então você já tem a resposta. Tem que falar. Mas não Na- preciso escrever no descritivo. No descritivo, se você quiser colocar, não vejo problema. Pode colocar Tá. também. Por quê? Porque daí é o olho clínico do avaliador. Então você coloca lá, foi trocado, tal, 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 as fiações. Porque deu uma diferença no valor. Se você tivesse falado para mim que não tinha dado uma diferença, eu ia falar, não precisa. Mas como você falou que deu uma diferença, você colocou um pouco para mais, eu justificaria isso sim. Porque esse é o olhar clínico do avaliador. É exatamente isso que o avaliador tem que fazer. Diferente exemplo, vou dar um exemplo aqui bem aleatório para vocês entenderem. Um carro, os homens aí, as mulheres, né, que compram carro, sabe se a gente colocar um som potente e tal, quando vai vender o carro, isso daí não valoriza nem desvaloriza nada. Só se você for vender para um meninão que quer um sonzão, que vai pagar mais caro por causa de som. Então, daí eu não precisaria falar. Agora, no seu caso, como